Olá, viva! Bem-vindos ao Vai Dar uma Curva desta semana. Esta semana estamos de novo fora do estúdio e viemos até Guimarães. E vamos falar sobre o MICA, o Mini Young Chef Awards. O meu nome é Rafael Oliveira e hoje temos connosco o chefe António Loureiro, do restaurante A Cozinha, e também presidente do júri do evento onde nós estamos, do MICA. Do meu lado direito, o chefe Paulo Ramos, que foi o responsável pelas semifinais, pela avaliação das semifinais do MICA 2021. E depois, mais à minha esquerda, temos o Pedro, que foi o último vencedor do MICA e foi quem esteve a representar a região no último EICA, no European Young Chef Awards, que se realizou em dezembro, finais de novembro, no Mercado Municipal de Braga. O MICA, ou o Mini Young Chef Awards, durante o programa vamos chamar MICA, para ser mais... é um nome mais carinhoso até para o próprio concurso. Tem como objetivo eleger o jovem chefe do Minho nas áreas de pastelaria, o jovem chefe do Minho nas áreas de cozinha e o jovem chefe do Minho de sala e bar. Depois será escolhido entre estes o nosso representante no europeu, no Campeonato Europeu, que este ano vai ser na Noruega também, em novembro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos a gravar o programa logo a seguir à seleção, à semifinal. O programa vai para o ar, vamos estar nós em plena final do MICA, que nos permite aqui também uma certa à vontade para falarmos sobre os jovens que amanhã estão na final. António, começava por ti. Já acompanhas este projeto há algum tempo, estiveste também no projeto internacional, foste o presidente do júri do EICA 2020. Como é que nós estamos? A região como é que está comparada com aquilo que temos lá fora? Bom, boa tarde. Obrigado, antes de mais, pelo convite. É sempre um prazer estar ao teu lado. Obrigado. Aqui ouvir esta voz de rádio e conseguir, de alguma forma, também ajudarmos aqui nesta comunicação, que é importante. Bom, no que diz respeito ao concurso, eu acho que nós estamos bem. O EICA, que foi o ano passado, como tu disseste bem, no finais de novembro, demonstrou que nós conseguimos organizar um evento desta magnitude, desta importância, com tranquilidade, com profissionalismo, com tudo aquilo que é necessário para que as coisas corram bem e saiamos daqui com bem vistos relativamente aos outros países, que também é importante estarmos colocados num bom nível, e aí estamos muito bem colocados, acho eu. No que diz respeito a participação, eu penso que é um concurso que tem vindo a crescer nos últimos anos. Nota-se que há um crescimento, há uma evolução, não só por parte da organização, mas também por parte dos interessados, dos candidatos, que vêm cada vez melhor preparados. Nota-se que no início havia aqui menor preparação. Isso é fundamental para se conseguirem, de alguma forma, depois afirmar quando vão representar a nossa região na Europa. É fundamental que haja uma boa preparação, que haja treinos, que haja uma boa estruturar muito bem o plano de como é que se vai atuar, em que área, em que zona, onde é que somos mais fortes. Eu penso que nós, na cozinha portuguesa e regional, somos muito fortes no sabor. Isso, somos imbatíveis. E já conseguimos perceber isso em edições anteriores, em que realmente as pessoas provam os pratos e surpreendem-se pelo sabor. Depois temos algum desequilíbrio, se calhar às vezes nutricional, algum desequilíbrio em termos de harmonia de pratos, que nos penaliza um pouco relativamente aos outros países, que penso que são mais sensíveis a essas questões. Nós não, nós somos um povo que gosta de comer bem, gostamos de comer em quantidade, gostamos de comida com força, com muito sabor. Isso para nós é bom, mas depois não conseguimos balizar isso a nível europeu ou lá fora. Não nos conseguimos equilibrar tanto como os outros. Eu penso que este ano e os próximos anos o trabalho terá de ser nesse sentido, não só por esta questão que eu estou a falar, da afirmação nos concursos, mas também porque a própria gastronomia tende a ser mais equilibrada, mais saudável,
E nós sabemos que, por muito boa que seja a cozinha portuguesa, que eu adoro e sou fã incondicional, tem muito pecado lá dentro, não é? Tem muita gordura, tem muito sal, tem muitos condimentos, tem muitos hidratos, muitas vezes nos pratos, muitas guarnições. E quando falamos da pastelaria também. E na pastelaria o também. Açúcar, não é? E de alguma forma isso penaliza-nos. Mas penso que já começamos a perceber esse tipo de questões, essas e outras, a sustentabilidade, etc., que fazem parte da gastronomia global, se podemos chamar assim, e que nós facilmente, acho eu, nos próximos anos conseguiremos equilibrar todas estas balanças e balizar tudo isto e conseguimos posicionar muito bem. Maravilha, vamos esperar que tenhamos bons resultados já na Noruega. Paulo, o Lourenço estava aqui a falar de uma coisa importante, tem a ver com a sustentabilidade. Uma das coisas que o MICA este ano trouxe de mais controlado no fundo foi a gestão do desperdício alimentar. Para quem puder acompanhar através das redes sociais o evento que vai ser transmitido por streaming, nós temos dois baldes, no fundo, transparentes em cima das bancadas, para ser colocado todo o lixo lá, para vermos como é que é feita a gestão. Os jovens estão já sensibilizados para este cuidado extra que tem que se ter com a gestão dos desperdícios? Olá, boa tarde. Sim, cada vez mais os jovens estão preocupados com a parte dos desperdícios. Notou-se que quando pusemos os dois recipientes transparentes para vermos o tipo de desperdícios, eles tiveram o cuidado de fazer reciclagem, o que foi fantástico, porque nós não falámos o motivo de termos dois diferentes lá. Eles próprios começaram a fazer a própria reciclagem, porque já vêm com uma educação diferente do que se calhar nós tínhamos há muitos anos atrás. Realmente eles vêm muito mais preparados nesse aspecto, não é? A evolução é enorme nesse sentido, com alguns cuidados também na parte da alimentação. Como o chefe estava aqui a dizer, o cuidado de terem as coisas preparadas, bem organizadas. Portanto, este ano já tivemos também um aumento de escolas que nos procuraram para o concurso, e acima desse aumento eles vieram com as coisas muito bem definidas. Os miúdos sabiam bem aquilo que queriam, sabiam um pouco de contar a história dos pratos tradicionais, de saber de onde é que vieram, de saber quais eram as raízes e tentarem fazer o prato tradicional a 100%. Sabemos que numa fase a seguir vão ter que inovar os pratos, se calhar passa por o que se estava a falar anteriormente, que vai ser o nosso passo nos próximos anos, tentarmos cortar o açúcar, cortar o sal, pormos, não é? Vamos pensar que os nossos pratos tradicionais portugueses têm batata, massa, tudo junto, não é? Arroz é o melhor que nós temos, e realmente quando vamos lá para fora temos algumas dificuldades. As pessoas gostam, mas podem pensar que realmente é demais, não é? Que os nossos pratos são exagerados no tipo de comida. Portanto, esta inovação que os miúdos trazem, não é? Claro, todos bem orientados pelas escolas, pelos formadores, mas vêm com outras capacidades de cozinhar, de terem alguns cuidados mesmo com a higiene, desinfetarem as coisas, o que é bastante bom. Nós, nesta semifinal, para percebermos como é que funcionou, dividimos isto em três fases, divididas por sub-regiões do Minho: Alto Minho, Cava do Iado. Tivemos sempre 3 concorrentes para cada uma das áreas. Agora há três concorrentes que foram escolhidos, um concorrente de cada uma dessas sub-regiões, e vão amanhã à final. Olhando para esta semifinal, o que é que te parece a nível de qualidade? O Loureiro há pouco estava a falar de uma coisa que me parece importante, que é, para quem acompanha o MICA desde o início, e tu também de uma forma ou de outra também acompanhaste, de facto havia uma grande disparidade no início das melhores escolas das menos boas, e de quem está de fora já se percebe que aqui há um nivelamento por cima. O que é que te pareceu? Realmente, nos outros anos, nas outras edições, realmente notamos que havia concorrentes muito fortes. As oportunidades, se calhar, eram diferentes a cada escola, a cada aluno, e este ano o que realmente se notou foi a qualidade dos alunos, a qualidade dos concorrentes. Realmente foi-nos difícil até
escolher e chegar a um primeiro lugar para passar a uma fase seguinte. Portanto, a evolução foi mesmo muito grande das escolas, de trazerem pratos com qualidade, bem confeccionados, bem elaborados, portanto, de se manter a qualidade, não, foram superiores à qualidade das outras edições. Isto também mostra provavelmente uma melhor preparação, como há pouco estavas a dizer, que as Correto. escolas estão a ter quando chegam ao concurso, não é? Claro, durante o ano letivo de cada um, a preparação das escolas, não é? Deixámos de ter, se calhar, tanta teoria e passámos a ter uma prática, não é? Numa parte profissional, começou-se a dar valor que os alunos podiam fazer, elaborar, experimentar, e que se calhar há uns anos atrás era muito difícil chegarmos a isso. Muito bem. Pedro, estás cá? Estou. Pedro, foste o último vencedor do Mica. O ano passado ganhaste com um delicioso galo de Barcelos, não foi? Não há uns de barro, era mesmo dos comestíveis. Os comestíveis. Mas tu optaste por, a seguir à tua formação profissional, dar continuidade aos teus estudos. Estás num nível 5, não é? Vais para o nível 5. Como é que tem sido esta tua aventura? Primeiro, como é que foi ser reconhecido como o jovem chefe do Minho no ano passado? Antes de mais, boa tarde. Foi fantástico ser reconhecido por o jovem chefe. Não é bem chefe, mas... É um jovem chefe? Sim. Chefe é o Loureiro, é o chefe Loureiro, chefe Paulo. Agora, é uma designação muito internacional, exatamente. Mas foi bom ter sido reconhecido, fazer várias coisas novas, ter várias atividades, vários convites para fazer certos desafios na minha carreira. Foi um grande avanço. Basicamente eu não estava preparado para uma coisa tão boa como aconteceu. E fantástico. E depois participaste também no EICA, no European Young Chef Awards. Como é que foi até esta experiência, estar no meio de mais 8 jovens de outras nacionalidades, outras regiões da Europa? Foi bom. Conhecia a cozinha deles, a gastronomia deles, os países que estavam em participação, e ao mesmo tempo deles a conhecer a gastronomia da nossa região. Foi um trabalho excepcional da parte do concurso, quando nós conseguimos absorver tudo da região. Neste caso foi em Braga. Para mim, Braga já é um pouco... Estávamos a jogar em casa, mas foi fantástico também conhecer certas coisas que nem sequer sabia que existia em Braga, o museu da... Pois, porque há sempre uns roteiros associados culturais, não é? Também para conhecerem também os países de fora, conhecerem a nossa e nós cidade. Conhecermos a nossa casa também, e não é? Também é verdade, nós conhecemos a nossa casa, que às vezes nós não conhecemos não acontece. Bem. Exatamente. António, estes jovens, e o Pedro começou aí bem, ou seja, às vezes é difícil lidar com estes reconhecimentos, não é? Ainda por cima, quando estão a meio de um processo de formação, eles não são chefes, não é esse o objetivo é acarinhar no fundo o processo dos últimos tempos que eles tiveram e chamar-lhe jovem chefe e reconhecer o trabalho, mas às vezes estes jovens também se deixam levar um bocadinho por este palco, não é? Sim, chefe, como eu estava a dizer há bocado, é uma designação internacional. Se formos para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, qualquer cozinheiro é chefe. A denominação de cozinheiro é essa, é chefe. Então começou-se a aplicar isto de uma forma mais global, e penso que mesmo que é isso que faz com que hoje os próprios jovens cozinheiros se apelidem já de chefes. É muito importante que saibam situar e consigam gerir tudo isto, porque realmente às vezes em determinados momentos da nossa vida temos aqui um upgrade na nossa carreira, ou um impulso dado por um concurso ou por outro motivo qualquer, que nos pode fazer levantar voo com muita facilidade, e não conseguimos saber gerir com humildade aquilo que é importante, que é aquilo que nós somos. E penso que o Pedro é humilde e que sabe perfeitamente aquilo que é, apesar de que muitas vezes, e na maioria dos casos, os jovens perdem noção de onde é que estavam antes daquele salto ou daquele clique ou daquele upgrade que lhes foi dado.
O importante tem a ver com a formação, tem a ver com a educação, acho eu também. As pessoas que estão junto dele, ou também o conseguirem, de alguma forma, orientar, dele ou dos outros, orientar e estimular para continuar a aprender, que foi aquilo que ele fez, e muito bem. Claro. Foi continuar a estudar, não se perder em loucuras e querer ir logo abrir um restaurante ou ir para chefe de um restaurante, que é aquilo que muitas vezes acontece, e aí os miúdos caem na real e percebem que deram um passo maior do que aquilo que podiam dar. Isso, infelizmente, acontece frequentemente, porque há empresários que, ou no desespero da falta de mão de obra, ou porque necessitam de alguém que até tenha alguma visibilidade, não lhes interessa sequer saber se a pessoa em causa já tem as valências necessárias para ter esse galardão ou esse título, como lhe queiram chamar, e acabam por convidar jovens para a frente e metê-los à frente do fogão, como a gente costuma dizer, atirá-los para o meio dos leões, e as coisas normalmente não correm muito bem, quase nunca. Mas penso que no caso dele, não. O importante mesmo é sabermos lidar com o ego e perceber que é um momento e que a vida continua, e aquilo foi só um bom momento da nossa vida que nos estimula, e ainda bem que aconteceu, mas que ainda há muito caminho para percorrer, não é? Estavas a falar de uma coisa que nós, em off, antes de começarmos o programa, estávamos também a falar, que era a falta de mão de obra. Estamos num concurso regional, que depois tem esta projeção internacional, para fazermos um enquadramento para percebermos como é que isto acontece. Acontece porque a Europa, o Minho, recebeu uma distinção em 2016 como região europeia da gastronomia, e depois, através de um projeto ligado e gerido pelo consórcio Minho Inovação, e depois, todos os anos, pode participar neste concurso europeu de regiões ligadas à gastronomia. Mas a nossa região, este ano, por exemplo, temos connosco 11 escolas, e faltam-nos aqui mais 2 ou 3, por uma razão ou por outra, acabaram por não poderem participar este ano. São tantas escolas, temos tantos jovens a ser formados, e aí temos um déficit tão grande de mão de obra. Sim, é um facto, e estávamos a falar isso antes, e tem a ver com aquilo que estávamos a falar. Na verdade, há cursos em todas as escolas hoje, ou quase praticamente em todas as escolas profissionais, cursos profissionais, com condições ou sem condições. A verdade é que se lançam, entre aspas, cá para fora, para o mercado de trabalho, todos os anos, milhares de jovens que técnica ou teoricamente estão formados, quando na verdade não estão. A maioria das vezes, a maior parte deles não vai seguir esta carreira, estão nos cursos para obter a equivalência, e aí, como já falámos, se colocarmos o dedo na ferida, podemos perceber que se calhar temos escolas a mais para a quantidade de alunos que existem. O perfil de entrada, penso que não é, dos candidatos, não está a seguir os critérios que devia seguir, acho eu, porque a maior parte dos alunos não tem intenção de continuar a carreira, ou estão ali apenas para obter a equivalência, o que faz com que todos nós, contribuintes, deitemos milhares de euros ou milhões de euros no final do ano para o lixo, e estamos a contribuir teoricamente para há uma falsa sensação de profissionalização da nossa área que não existe. Estamos a lançar para o mercado pessoas que, na verdade, nunca vão contribuir. Ou seja, há uma porcentagem muito pequena destes jovens que realmente querem continuar esta profissão. Sim, e aquilo que se devia fazer, se calhar, era, ou como já falámos, as escolas especializarem-se em determinadas áreas, fecharem cursos, se calhar, em grande parte das escolas, porque a verdade é que o ensino regular não deveria ter em simultâneo o ensino profissional, acho que é um critério mal atribuído. Antigamente existiam as escolas profissionais, nós, por exemplo, em Guimarães tínhamos o Francisco de Holanda, toda a gente sabia que quem queria fazer cursos técnicos ia para o Francisco de Holanda, porque chegava ao 9º ano e ingressava num curso profissional, e é realmente um profissional com valências e com vontade de exercer a profissão. Hoje não acontece isso. Hoje a maior parte dos miúdos vão para cursos
que acham que são mais fáceis, que de menor dificuldade, para contornar o sistema. O que faz com que nós chegamos no início de cada ano, ou quando as épocas começam todos os anos novamente, procuramos profissionais e não encontramos. As áreas uma das áreas onde há uma grande lacuna e tem sido noticiado recentemente é a hotelaria e restauração. As pessoas não desapareceram todas de repente, digo eu. Eu acho é que cada vez há menos pessoas a quererem entrar no mundo do trabalho, nesta área, cada vez há menos jovens formados nesta área, e há aqui há alguma coisa que não está a ser bem feita. Temos de ter um sistema mais integrado que permita ao governo, às entidades, às autarquias, seja quem for, gerir isto de uma forma diferente e gerir isto de uma forma mais real, para que toda a gente perceba que não se pode abrir um restaurante de um dia para o outro, senão não vão ter mão de obra. Portanto, há aqui um sem número, há aqui alguns critérios e que têm de ser integrados, porque se não for integrado, tapamos um buraco e abrimos outro, como se costuma dizer. Paulo, tu que estás ligado à formação também há muitos anos, o que é que te parece esta questão? Eu concordo a 100%. Claro que há sempre uma visão diferente, não é uma visão diferente, o que eu acho é que realmente passa por uma seleção de quem entra para as escolas, porque realmente acontece que há escolas profissionais em que eles estão à procura ou do 9º ano ou do 12º ano para tirar uma formação, e se acham que não têm capacidades para entrar para um outro tipo de curso, acabam por procurar um curso de cozinha, sendo mais prático, para poder chegar a uma equivalência. E depois passa por outro assunto que é dos assuntos que eu mais combato, que é as escolas profissionais já tendem a formar as pessoas numa realidade futura, mas mesmo assim ainda é bastante difícil nós chegarmos a uma realidade e a explicar aos alunos o que é a realidade da restauração, que é muito dura, não é? Eu cresci sempre a ouvir dizer que ser cozinheiro não era uma profissão, era um estilo de vida, porque nós vivíamos aquilo intensamente, não é? Saíamos dos restaurantes a pensar na nossa lista de tarefas que o chefe nos tinha-nos incutido, não é? Nós íamos para casa com receio de falhar porque queríamos mesmo muito trabalhar e que as coisas corressem bem. Chegávamos lá, acabávamos por trabalhar, não era horas a mais, eram as horas necessárias para podermos servir com qualidade, e que realmente o jovem, quando chega à área de trabalho, vê que não é aquilo que quer da vida, porque é realmente uma profissão que é preciso dar o corpo e alma, não é? É preciso gostar, é preciso ter carinho por a confeição, não é? Nós fazemos as coisas para servir alguém, não é para nos servir a nós. Eu não tenho que gostar daquilo que estou a fazer pessoalmente. Eu tenho aquela que expressão que cozinhar é amor, não é? É amor, mas é amor que nós vamos dar a alguém, claro. Que vamos dar a provar a alguém, não é? E hoje em dia a cozinha, tanto pelas escolas, pela televisão, ganhou um sex appeal muito grande, não é? As pessoas então querem ser chefes de cozinha, como foi o tema anterior, querem ser chefes de cozinha e vão para esta profissão, quando chegam lá veem que realmente é duro. E hoje em dia, com a alimentação saudável e algumas partes de saúde mesmo, hoje em dia temos que saber um bocadinho de comida vegetariana, comida vegan, parte de alergias, não é? Agora, os problemas com as lactoses, os celíacos com o glúten. Portanto, temos que acabar por estudar muito mais, não é? E então, aquele passo que os jovens querem dar, às vezes depois falta isso. E quando chegam à realidade, não se consegue ser cozinheiro num ano, nem em 2, nem em 3, com prática. Então, o que acontece é que eles chegam à realidade a pensar que vão conseguir segurar o restaurante ou vão conseguir ir para o lado de um grande chefe e eu vou saber fazer isto ou vou ter a oportunidade de ir logo para o fogão, não é? É uma coisa que eu ir para o lado de um chefe António Loureiro e meto-me ao fogão e eu estou à espera que ele me corrija e estou à espera que ele me faça as coisas, e os jovens de hoje em dia, como acham que aprenderam daquela maneira, que aquela maneira não é tão saudável, não é a maneira mais correta. Então o ego começa a subir e eles acabam por desistir com facilidade da parte da profissão.
Pedro, tu estudaste na ETAP, em Vila Praia de Âncora, e agora estás na Escola de Hotelaria de Viana do Castelo, não é? Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo. O que é que tu queres fazer a seguir? Vais abrir um restaurante? Não. Não, isso é uma pergunta muito difícil para já responder. Que diferenças é que encontraste? As diferenças são muitas, não é? Mudar de uma escola de um nível 4 para um nível 5, as diferenças são enormes. Só em termos de instalações, em termos de produtos, tudo. Disciplinas são diferentes, têm mais quantidade de disciplinas em termos do nível 4, as disciplinas são mais exigentes, mas são as mais adequadas para este curso: gestão, turismo, intraempreendedorismo, que nos vai dar também uma boa base para sermos uns bons cozinheiros e não só. E bons gestores também de cozinha. Gestores, que é super importante agora saber gerir um restaurante. Não é só o chefe saber gerir, o cozinheiro também tem que saber gerir aquilo que está a fazer, em termos de produtos que está a utilizar, como gerir um produto, por aí fora. Agora, diferenças abismáticas em termos de cursos, professores e formadores. Todos são bons formadores, adorei os formadores da ETAP, tenho muito a agradecer à ETAP, mas agora no nível 5, fantástico, uma coisa nova. E a seguir, o que é que queres fazer? Queres trabalhar num restaurante? Isso é uma pergunta, sim, isso é uma pergunta difícil que ainda não encontrei resposta, porque estou a fazer o meu caminho, o meu passo a passo. Por exemplo, não contava ganhar um Mica, nem é por aí fora. Foi uma janela que me abriu, fechou uma porta, mas abriu uma janela. Fantástico. Agora, futuro. Trabalhar num restaurante quando acabar o nível 5. Sim. E vais optar por ficar cá ou estás a pensar em emigrar? Sim. Nós cá em dentro, nós vemos que há uma grande falta de profissionais na nossa área em Portugal, principalmente. Mas quando vemos em termos de ordenados, salários e comparamos com outros países, nós ficamos tipo, como é possível? Quantidade de horas que nós trabalhamos, mas... Qual é que tu... Pedro, sente-te à vontade para falar porque não estás numa entrevista de emprego. Tens aqui 2 chefes, quem sabe se não um dia não estás a trabalhar com eles, mas não estás na entrevista de emprego. Mas é importante que nós, quem está ligado à gastronomia de uma forma ou de outra, também perceba o que é que os jovens hoje querem ou procuram. É verdade, há pouco o Paulo estava aqui a dizer uma coisa que era importante, que é o nível de horas que é necessário para se dedicarem às profissões, etc. Mas tu achas que é importante... O que é que tu preferias quando foste para o mercado de trabalho? Um bom ordenado ou mais horas livres e trabalhares tipo 8 horas e teres umas folgas durante a semana? Não, eu preferi um bom ordenado. Não me interessa muitas as horas que eu vou trabalhar. Apesar que agora muitos cozinheiros, jovens especialmente, querem só trabalhar às 8 horas e o resto não interessa. Não, eu não me interessa as horas que trabalho, eu desde que receba uma ordenada e desde que esteja a gostar daquilo que estou a fazer, que é o mais importante. Se nós não gostamos daquilo que estamos a fazer, nem adianta estarmos lá. Agora, o que me interessa a mim é um bom ordenado e estar a gostar daquilo que estou a fazer. Muito bem, pronto, já sabem. Pedro vai pelo ordenado, pode trabalhar 14 horas, não há problema. É isso, Pedro. Eu estou a fazer esta pergunta porque acho que é importante esta discussão, porque há jovens que preferem continuar a ter um ordenado provavelmente mais baixo, mas ter mais horas livres para os Instagrams, para as redes sociais, etc. As redes sociais são redes sociais mesmo, não se aprende. Sim, é verdade. Aprende-se, mas não é... Estamos a trabalhar, estamos a aprender, estamos a pôr aquilo em prática que nós que aprendemos ou que estamos a aprender. Muito bem. Vamos fazer aqui uma ligeira pausa para um pequeno intervalo e voltamos já a seguir então para a segunda parte do nosso programa de hoje, que é sobre o MICA, Mini Young Chef Awards. Até já. O Vai Dar Uma Curva é um podcast semanal sobre gastronomia, turismo e vinhos, conduzido por Rafael Oliveira. Pode ouvi-lo todas as sextas-feiras, ao meio-dia, na Rádio Antena Minho, em 106.0, mas também no Spotify e em streaming no YouTube da Field Travel. Viva, estamos de volta para a segunda parte do Vai Dar Uma Curva. Esta semana viemos dar uma curva até Guimarães. Estamos no Multiuso de Guimarães, no coração do evento MICA, do Mini Young Chef Awards. É este o nosso tema de hoje. E eu tenho comigo, do meu lado esquerdo, o chefe António Loureiro, mais à esquerda o Rui, o chefezinho Rui, jovem chefe do MICA 2020, e à minha direita o chefe Paulo Ramos, o Paulo responsável pelas semifinais do MICA e o António, o presidente do júri do MICA. Bom, estamos então de volta para esta segunda parte.
Paulo, começo por ti nesta segunda parte. O que é que mais surpreendeu aqui nas meias finais? Realmente o que mais me surpreendeu foi realmente eles irem buscar aos pratos tradicionais algumas coisas que tinham sido muitas das vezes esquecidas, não é? Por exemplo, na pastelaria tivemos apresentações de doces que sabemos que se formos a essas regiões não são fáceis de encontrar. Já é surpreender que os jovens estão à procura das nossas receitas antigas e da nossa cultura. Portanto, é a maior surpresa. Sim, temos um exemplo mesmo de uma dos pratos que passou à final, não é? Que era as meias luas de Viana, que de facto também me surpreenderam pelo sabor, pelas texturas, mas que em Viana provavelmente não conseguimos encontrar, não é? Não é fácil. Não é fácil. E é das coisas então que os jovens estão a procurar, hoje em dia, com a ajuda da internet, dos formadores, de livros, de fácil acesso, que estão a ir procurar a nossa cultura, coisa que foi se esquecendo às vezes que os jovens querem comidas mais internacionais, não é? Querem aquela comida mais elaborada, mas depois esquecem-se das nossas bases. Um dos pressupostos que desde o ano passado os jovens têm que ter é eles têm que se inspirar numa receita que vem no receituário que agora está a ser finalizado do Minho, que são cerca de 500 receitas, o que também vai ajudar a redescobrir algumas receitas que fomos perdendo. Mas como é que um território como o nosso, riquíssimo na doçaria conventual, porque nós temos mesmo muitos conventos na região, como é que se perderam estas ligações a estes doces conventuais? Foram substituídos por... Eu não tenho nada contra, mas hoje vamos a uma pastelaria, temos os croissants, os bolos de Berlim, mas depois a doçaria conventual quase que desapareceu, não é? Como este caso. Sim, o principal de alguns doces tradicionais desaparecer realmente é os nossos antigos doces, não é? Tradicionais têm um excesso de açúcar, portanto há um cuidado pelos pais e pela educação de não se ingerir tanto açúcar, alguns ingredientes, então foi-se reduzindo e acaba por ir perdendo alguma tradição em sentidos de doces. Mas não há uma forma de darmos a volta a isso e recuperarmos? Muito fácil de o fazer. É um trabalho que pode durar algum tempo, não é? De nós nos autoeducarmos aos bocados e fazermos algumas inovações de algumas receitas com a atualidade, não é? E tentarmos recriar essas receitas. É por isso que o Mica está com o projeto de termos um prato tradicional e um prato inovado, que é para poder fazer uma apresentação mais bonita, porque sabemos que os nossos doces mais equilibrada, porque antigamente pousava-se um pudim na mesa e era para comer um pudim inteiro. Hoje em dia não, já cortámos a uma depois o pessoal ia também para o campo desgastar o pudim, agora não dá. Agora ficámos amarrados aos telemóveis. Exato. Então, acaba por ser muito difícil essa parte, mas é possível e penso que se está num bom caminho para puxar a nossa tradição sem perdermos as nossas raízes, não é? E darmos um upa às nossas receitas tradicionais. António, tu és reconhecido por ser um apaixonado pelo terroir, por aquilo que este território à tua volta te oferece e daqui pensar os teus pratos. Não podemos nunca esquecer que ainda és a única estrela Michelin do território. Não é que isto não é para desvalorizar, é mesmo para valorizar e quem dera que apareçam mais projetos como o teu. Mas, à partida até parece simples. Vamos pegar numa receita tradicional, vamos desconstruir isto e vamos fazer uma receita inovadora. Não é assim tão simples, não é? Os jovens são desafiados a fazê-lo, mas isto também não é assim tão simples. Não, tem a ver com aquilo que falávamos há pouco. Hoje, os hábitos alimentares nos últimos anos mudaram muito, é um facto. O progresso, a própria mão de obra que foi escasseando e foi-se perdendo um bocadinho daquilo que estávamos a falar anteriormente, que era o mestre pasteleiro desapareceu, deu lugar a novos jovens pasteleiros. Se calhar antigamente havia muito mais mão de obra nestas áreas
para se fazer tudo à mão, ou com máquinas, ou como quer ou como fosse. Hoje não, hoje já vem tudo em sacos. Hoje já vem uma mistura para pão de ló, já não precisas te preocupar em bater meia hora a massa com X ovos, com não sei o que mais, não. Vai tudo lá para dentro. Tu podes ir por limpinho. Isso é um facto que os hábitos alimentares mudaram, o progresso ajudou na mudança, os mestres ou os profissionais que existiam foram desaparecendo e as coisas foram sendo alteradas. Hoje, como os hábitos alimentares mudaram muito, as pessoas tendem a pensar cada vez mais no healthy, não é? No saudável, no vegan, no mais leve possível, mas que de alguma forma consigam continuar a identificar e a sentirem ligação com aquilo que estão a comer. Uma coisa é nós comermos um pudim à base de periscos puro e duro, e como dizias muito bem, a seguir temos de ir para o campo, dá cabo dele, não é? Outra coisa é tu conseguires pegar num pudim à base de periscos e fazer algo que surpreenda os clientes, que é muito importante a parte da surpresa, pelo sabor, pela memória que ele tem do pudim. E, simultaneamente, conseguires reduzir tudo aquilo que interessava reduzir, que era o excesso de açúcar, o excesso de gemas, o excesso do que quer que seja. Isso não é fácil, o que é necessário é preciso primeiro, respeitar os produtos e não dizer que isto que é um pudim, se não é um pudim. Sim. É a minha versão, quando muitos dizem, olha, isto é uma versão de um doce conventual, mas não lhe podes chamar pudim, tens de respeitar a receita que já existe, em primeiro lugar. E depois pegar nessa receita e investigar, ao primeiro trabalho que é o da investigação, perceber como é que a receita funciona e a seguir dar asas à imaginação. Para a imaginação a trabalhar, para a equipa a trabalhar, para as pessoas a pensar de como é que se pode e até onde é que se pode ir, de forma a que não se desvirtue aquilo que é essencial, que é o sabor do produto, a origem da receita e manter o mais intacto possível a receita. E esse é um trabalho de fundo, para a qual, obviamente, nós precisamos de tempo, de trabalho, de mãos, de cabeças para fazer isso. Não é feito por uma pessoa só, nem por um homem só. E que na maioria dos casos, nos restaurantes convencionais, tradicionais, não existe essa facilidade, ou por falta de mão de obra, ou por falta de vontade de o fazer também. Pedro, tu levaste a concurso o Galo Barcelos. Como é que foi o teu processo criativo? Tu disseste assim, bem, eu tenho que levar uma coisa a concurso, quero ir ao Mica, vou levar o Galo porque sou de Barcelos. Foi assim? Não, foi mais fácil do que aquilo que se pensa. Primeiro, eu honro muito as minhas memórias de infância e honro principalmente a minha família. Ou seja, o Galo de Barcelos não foi escolhido só por ser de Barcelos, não. O Galo de Barcelos foi uma das primeiras iguarias confeccionadas por mim e pelo meu bisavô, ou seja, aproveitei, em vez de honrar só as memórias do meu bisavô, juntei o útil ao agradável, honrar também a minha cidade, um elemento histórico da cidade de Barcelos, e ao mesmo tempo consegui conjugar as duas coisas, e sendo um prato tradicional de Barcelos, optei por escolher esse prato. Então, há ali uma ligação emocional ao próprio prato, não é? Exatamente. Então, e depois? Tu, inicialmente, quando pensaste em desconstruir o prato, olhaste para aquilo como às vezes nós, nas meias finais, por exemplo, os teus colegas apresentaram a versão tradicional do prato. Nós olhámos para a versão tradicional, está maravilhoso, e vamos assim a pensar, como é que este jovem agora vai desconstruir isto para amanhã apresentar a versão inovadora do prato? Como é que foi? Tu disseste assim, agora vou fazer aqui uma espuma e está o assunto arrumado? Não, tive que fazer vários testes, várias operações, trabalhar várias experiências para perceber até que ponto aquilo que ligava com o prato, ou ligava com a guarnição, ou ligava com a proteína, não deixando de usar os produtos do prato, porque eu usei os produtos todos do prato, mas tinha que acrescentar mais novas técnicas, sendo que é um prato de inovação, tem que ter novas técnicas, novos sabores, mas nunca perder aquele sabor tradicional, aquele sabor mesmo do peito, do frango, os enchidos, que também é uma coisa que liga ao prato, é os enchidos, os miúdos de frango, usar os elementos todos que ele usava no tradicional e acrescentar mais alguns.
Mas ouvindo assim até parece um processo fácil, mas a nível de tempo, quanto tempo é que tu achas que demoraste desde, ok, vou começar agora a preparar-me para o MICA até teres um resultado mais ou menos final? Inicialmente este projeto não era para o MICA. Inicialmente este projeto que eu comecei a criar era para a minha prova, para a minha PAP. Prova da aptidão profissional. Primeiro, isso eu já tinha começado a preparar há um ano atrás, desde que vim de estagiar de Lisboa. Vim de estagiar e comecei logo a pensar naquilo que ia fazer, do que não ia, daquilo que eu ia trabalhar, e depois a partir daí começou o processo. Começou a haver ideias da minha chefe de irmos ao MICA. No início, na primeira vez que nós viemos ao MICA, eu não sabia o que é que ia fazer na final. Não sabia se ia continuar com o prato de bacalhau como era obrigatório ou se ia trocar, mas troquei e fiquei super feliz por honrar as memórias do meu bisavô. Bom, pelo menos, isto não querendo ofender, não era da avó, porque toda a gente que apresenta um prato é inspirado na avó. Fico feliz por haver um homem na tua inspiração para o prato, que não é muito normal, de facto, é verdade. E estava muito bom. Vamos aqui esclarecer, porque de facto estava um prato muitíssimo bom. Paulo, quando as pessoas mais velhas chegam ao pé de ti e tu estás habituado a uma formação até mais especializada para pessoas mais velhas, e muitos deles até têm outras profissões e depois querem começar a cozinhar, eles procuram esta identidade da região ou querem inovação? Como é que as pessoas olham para a gastronomia inicialmente? Os mais velhos, não estou a falar estes mais jovens que acabam por se encaixar nos programas das escolas e etc. Se calhar no primeiro impacto, o que eles querem procurar é alguma inovação. É saberem um bocadinho mais, ou querem saber aquilo quando se vai comer a um restaurante diferente. Querem saber como é que se chega àquelas texturas, àquele sabor tão intenso que vai buscar memórias, e normalmente é esse o primeiro impacto. Quando depois nós, no princípio das aulas, damos um bocadinho da nossa cultura e da nossa base de cozinha, começamos a pensar de uma maneira diferente. Então eles começam a ver que realmente para tentarem inovar alguma coisa, primeiro tem que saber uma base. Portanto, acaba por uma base ser importante para se poder inovar. Vou dar um exemplo muito fácil. Nós cozinheiros temos muitas horas de trabalho num restaurante. Aqui há um bocado falou-se que há jovens que preferem passar muito tempo dentro da cozinha, que têm um objetivo, mas depois há um oposto. Se nós tivermos restaurantes cozinheiros, como conhecemos alguns, 20 anos, 30 anos, que mantêm a mesma carta, porque entrem lá de manhã e saem de lá à noite, não têm a oportunidade de ir conhecer outros restaurantes, outros pratos, outras culturas, não têm tempo para ir procurar essas técnicas, e depois quando nos procuram na formação vão realmente ver que as técnicas que estão a usar já há técnicas diferentes, não é? Não é que sejam melhores, são diferentes, e eles conseguem dar uma volta ao prato tradicional, conseguem ter menos desperdícios, conseguem manter as preparações, as mise en place durante mais tempo no restaurante, e que não se tenha que ter algum prejuízo nesse aspecto. E então eles veem que realmente aquilo que a ideia deles que volta atrás. Portanto, eles acabam por querer saber a base, uma nova base moderna, vamos chamar assim, sem perder as nossas raízes, porque veem que realmente precisam de ter alguém, de ter uma equipa para chegar a um prato diferente e inovado. António, nós quando das primeiras vezes que desafiamos, ou seja, há 4 anos atrás, quando desafiámos pela primeira vez as escolas do Minho a este processo do MICA, ou seja, a inspiração num prato tradicional da região, e depois haver aqui uma desconstrução, notava-se que grande parte delas, pouco ou nada, ensinava sobre a gastronomia tradicional regional. E o MICA trouxe aqui uma forma também de levar esta gastronomia às escolas. O que é que te parece que isto poderá trazer no futuro?
Coisas boas. Aquilo que eu acho é que nós temos sempre de defender, em primeiro lugar, aquilo que é a nossa cultura gastronómica, o nosso receituário, os nossos produtos, sem ficar presos, obviamente, que só vamos fazer aquilo. Também não acho isso correto. Mas, sem dúvida que nos últimos anos houve aqui uma preocupação, porque isto também, digamos que é de moda. Antigamente, ou se olharmos para há 20 anos atrás, o que estava em moda na cozinha era vieiras, fazer espumas, fazer não sei o quê. Hoje já nem se pensa assim, quase. Hoje já toda a gente olha para a cozinha como uma tendência no que diz respeito não só à alimentação, mas também à parte mais saudável. Aquilo que as escolas fizeram nos últimos anos e aquilo que o MICA acaba por fazer, que é ajudar a impulsionar a gastronomia regional e tradicional, faz com que os miúdos percebam, que era o que o Paulo dizia há pouco, que sem bases não se chega a lado nenhum. Eu, como estávamos a falar há bocado, para desconstruir um prato, eu tenho de o conhecer muito bem. Eu tenho de saber exatamente tudo sobre aquele prato. Quais são os produtos, qual é a origem, em que parte torna é que eles estão melhores, para conseguir extrair o melhor que há daquele prato. É um facto que, mais uma vez, com aquilo que já temos vindo a falar, com a mudança de hábitos alimentares, a cozinha tradicional portuguesa remeteu-se para tabernas, quase tascos e alguns restaurantes que a mantêm de uma forma mais clássica. Porque a maioria transformou-se ou quis se transformar em restaurantes indiferenciados, porque nem é cozinha de autor, nem é cozinha portuguesa, é um misto de... Uma mescla. Onde se serve tudo, desde cozinha internacional, quer seja pizzas, quer seja filetes de pescada, quer seja bacalhau, hambúrgueres. Há uma descaracterização em muitos restaurantes, mas é o mercado que faz com que isso aconteça. Mas achas mesmo que é o mercado, ou achas que às vezes é mais fácil, quando se quer abrir um restaurante, tentar agradar a todos? Não, eu acho que é o próprio mercado. Um turista que chega aqui ao território, achas que quer comer o mesmo que come em Itália? Ou... Depende do turista. Depende muito do turista. Há o turista que vem à procura da identidade daquela região, daquela cidade, daquela localidade, e há o turista que vem para viajar, passear, ver monumentos e beber uns copos, como se costuma dizer. E aí tu notas a diferença, que há turistas que não se importam de comer em qualquer lado. Eu não tenho nada contra todo tipo de restaurante. Estamos só a discutir. Exatamente. Há turistas que não se importam de chegar a um centro ou uma cidade e se sentar numa esplanada e comer uma salada com uma mussarela ou comer uma pizza ou comer um hambúrguer, porque é-lhes indiferente. Esse não é o motivo da sua viagem. Há outro tipo de turistas que sim, que procuram a tradição, querem se enraizar, querem conhecer a cultura local, de preferência conhecer os locais. Essa é sempre a melhor forma de conhecer tudo o resto. Há aqui sempre um storytelling associado também à gastronomia, não é? Exatamente. E esses realmente procuram a gastronomia. E não é só... Quando falamos em turismo, não falamos só em turismo internacional. Falamos no turismo nacional, interno. Nós sabemos perfeitamente que se estivermos em Lisboa, e a ti já deve ter acontecido isso, que é, pergunta-nos, mas de onde é que tu és, afinal? Eu sou de Guimarães, sou do Norte. Ei, pá, lá é que se come bem. Porque há realmente esta ideia de que nós ainda conseguimos manter de alguma forma esta tradição de não só de gastronómica, receber bem, não é? Mas exatamente da hospitalidade. Temos sem dúvida estas características a nosso favor. E eu acho que o MICA, aquilo que veio fazer foi impulsionar aquilo que não estava esquecido por uma parte dos empresários e das pessoas em geral, mas sim por parte das escolas, e sejam elas públicas ou não, que foram ao longo dos anos também seguindo as modas e as tendências. Claro. E foram também à procura daquilo, foram dando aos jovens aquilo que eles queriam, que era a modernidade, que
que era a cozinha internacional, que também faz falta. Claro que sim. As também técnicas e tudo é importante, claro que sim. Mas em primeiro lugar, eu acho que todos os jovens que entram num curso de cozinha deveriam aprender primeiro e só, nos primeiros anos, cozinha portuguesa. Só depois, numa fase posterior, no segundo ou terceiro ano, é que se deveriam começar a interessar e a introduzir técnicas e produtos internacionais, porque só assim é que eles aprendem as bases. Só assim é que eles conseguem perceber a identidade do país, os produtos do nosso país, as nossas receitas, a nossa cultura. De outra forma, a apetência que eles têm é sempre muito diferente, que é querem aprender aquilo que vêem na televisão. Claro, é mais fácil. Espumas, mais apetecível. Mais apetecível. As esferificações, querem aprender tudo aquilo que é moderno, e tudo aquilo que é giro e bonito e que é fancy e fica bem nos pratos. Percebes? Por isso, eu acho que a educação é fundamental nesta fase para os miúdos, que é esta primeira etapa. É forçá-los, entre aspas, a perceberem e a conhecerem bem a nossa gastronomia. Paulo, há pouco, nesta conversa agora com o António estava a falar de é preciso contar aqui uma história, etc. O storytelling, ou seja, contar uma história à volta do prato, o enquadramento, de onde é que veio aquele ingrediente, porque as pessoas gostam muito de saber que aquela batata veio do senhor que veio tem aqui um campo aqui próximo. Os jovens já estão, que apareceram nestas semifinais, já têm esta preocupação de contar aqui uma história mais envolvente do prato? Sim. Também é quase para nós, que estávamos já a avaliar, saber se eles tinham mesmo alguma cultura sobre isso. Portanto, e eles já procuram um bocadinho da história e das raízes de cada prato. Eles vêm já com a ideia do que estão a fazer, tiveram mesmo o trabalho de casa, de estudar de onde é que veio o prato. Claro que uns aprofundaram mais, outros aprofundaram menos, mas sim, é uma das preocupações que os jovens de hoje têm, de saberem um bocadinho sobre a nossa cultura. António, também estamos quase no final do nosso programa. Como é que uma região como a nossa, que está prestes a lançar um projeto onde tem cerca de 500 receitas, mas quando nós perguntamos ao comum dos mortais, na qual eu me incluo, para falarmos de 10 pratos tradicionais da nossa região, a pessoa a partir dali do quinto e do sexto anda aqui um bocadinho a patinar, que não sabe muito bem como é que se perde esta quantidade enorme de pratos. Porque nós vamos a restaurantes, que eu adoro, bons restaurantes, nós temos a mesma carta durante o ano inteiro. Nós comemos arroz de cabidela durante o ano inteiro. Essa eu penso que é uma das lacunas da restauração tradicional, convencional, é que não fazem uma rotação daquilo que são as iguarias e as receitas regionais e tradicionais. Há restaurantes muito bons, é um facto, e eu sou fã de muitos, mas já sabemos que só vamos ali para comer aquilo, ou um ou dois pratos que são os emblemas da casa, são os carismáticos, e se olharmos para o panorama geral, todos eles andam dentro da mesma linha. E é um facto que se há regiões em que algumas coisas são introduzidas sazonalmente, temos por exemplo agora a época da lampreia e do sábel, que sabemos que há aqui algumas regiões, aquelas ribeirinhas, mais ribeirinhas, que introduzem sazonalmente algumas coisas, a maior parte não. Nós se formos a um restaurante aqui em Guimarães, por exemplo, que não tem rio, não tem lampreia, não é? Nem tem se calhar nenhum fator denominante diferenciador, digamos assim, vais encontrar o mesmo menu todo o ano, percebes? Seja tradicional ou não. O que faz com que a oferta se torne monótona, percebes? Claro. Isto, por outro lado, é um pouco um contrassenso, não é? Nós sabemos que a nossa cozinha regional é também sazonal. Nós não comemos aqui no Minho cozido
em pleno verão. Não deveríamos comer cozido. Esta é a melhor altura, mas continua a existir restaurantes que o servem, certo? Mas se nós seguirmos o ritmo das estações, se seguirmos os ciclos também, e a própria cozinha regional, nós percebemos que há pratos que são de inverno e há pratos que são de verão. Mas a sustentabilidade também é muito assim, ou seja, e é nisso que assenta. Exatamente. Se nós cumprirmos ou respeitarmos a sazonalidade, vamos ajudar também à sustentabilidade, não é? É nisso que assenta. O que acontece é que nos últimos anos, com a globalização, tudo isto mudou um bocadinho. Temos tudo a qualquer hora. Exatamente. Tu hoje podes comer, sei lá, uvas o ano inteiro. O ano inteiro, que não há uvas, tu sabes que não há uvas, mas depois ao supermercado tu vais encontrá-las lá. Faz-me lembrar quando andávamos no liceu e na emenda aparecia sempre fruta da época e era sempre maçã o ano inteiro. Mas lá está, a maçã, repara, a maçã tem tu podes dizer que há maçã de guarda que não te dará para o ano inteiro, mas dá-te para quase o ano inteiro. Ela é sempre a mesma, não? Exato. É um facto. Se formos alterando o há tipo determinados de maçã, produtos que nós conseguimos ter de uma época para a outra, ou seja, a batata já acabou há muito tempo, mas há produtores que ainda têm batata, ok? Porque a batata é um produto de guarda, assim como a maçã e outros. E assim como havia antigamente as carnes que se salgavam, etc., que iam dando... Sim, mas ao salgar farias outro tipo de prato, ou seja, uma coisa é fazer um prato com uma carne fresca, exatamente. Outra coisa é salgada, não é? Por isso é que nós chegávamos a finais de outubro, novembro, e se começavam aqui no Minho e em algumas regiões até mais tarde, depois já começavam-se com as matanças de porco para teres a carne de porco. Quando vinha a primavera tinhas os cabritos, tinhas os cordeiros, tinhas a criação, as galinhas, as coisas, etc., que vingavam melhor já nesse período do ano. Portanto, havia aqui uma preocupação. Nós hoje não temos essa preocupação porque o mercado global e a facilidade de encontrar... Queremos comer alguma coisa, comemos. Permite que quem quer trabalhar dessa forma possa ter isso. No nosso caso isso não acontece, ou no meu caso isso não acontece, porque tem essa preocupação e isso faz com que se calhar o resultado depois seja diferente. As pessoas surpreendem-se às vezes como é que nós conseguimos de alguma forma pôr tanta potência em determinados produtos, em determinados pratos, quando eles se calhar não conseguem. Primeiro porque escolhemos os melhores produtos, os produtos sazonais, os locais porque sabemos que estão mais frescos e à partida temos um acesso fácil, não passam 3 meses ou 3 semanas numa arca frigorífica à espera de virem para um interposto, para depois virem para um fornecedor. E depois porque a nossa memória remete-nos para aí. Claro. É claro que se eu falar isto com o Rui Pedro, ele se calhar não chega lá, mas tu, o Paulo ou eu sabemos da festa da matança do porco, que os rojões e as febras da matança naquela altura que era uma coisa espetacular. Percebes? E o arroz de cabidela que se comia, o arroz de cabidela que se comia nas vindimas era espetacular, mas eram momentos. Percebes? Havia aqui uma envolvência, algo afetivo que também, nos ligava a tudo isto. E os próprios produtos, como eu disse, naqueles momentos era quando estavam no seu auge, na sua plenitude e que tinham mais sabor. Isso acaba por criar sempre, eu acho que isso é em parte o produto, a técnica também é, mas o produto é o agente diferenciador. Sim. O produto é que faz a diferença. Eu estou convencido que, exatamente, um bom produto, 70% do sucesso do prato está lá. Sim, o Paulo ontem estava a dizer isso numa avaliação. Exatamente. É técnica e... Quando se tem bom produto, o que interessa é não estragar. Já é meio caminho andado. Se não estragar já é fantástico. Bom, não é? Já é fantástico. Querias dizer alguma coisa, Paulo? Não, estava a dizer que uma das coisas que eu acho que se perdeu nos restaurantes foi que é fácil nós falarmos na área da restauração e há pessoas que não entendem isso, não é? A área da restauração passou de deixar de ter aquele amor e carinho. Passou de deixar de ter aquele amor e carinho e a passar a ser um negócio muito importante. Quando aqui o chefe diz que a preocupação dele é comprar um bom produto, procurar o produto que chega mais rápido aos restaurantes, de fazer testes, de tentar inovar, não se perder as raízes e tudo, está-se a falar que muitas das vezes as pessoas não têm a noção de trás do que se passa na cozinha, que houve um trabalho de muitas horas, não é?
de trabalhar uma boa carne, de trabalhar um bom peixe, da nossa equipa saber limpar. De levantar muito cedo e buscar um bom peixe à lota, que também se faz muito isso. Isso é um trabalho muito importante. E depois vamos falar que isto tudo mudou, os preços dos produtos triplicaram, os valores, não é? O nosso tempo de procura de produtos, de trabalharmos os produtos, é muito fácil eu comprar um peixe, limpar um peixe, mas vou ter que o comprar, vou ter que o limpar. E o que se perdeu em muitos negócios da área da restauração é que chega tudo pré-feito, não é? Chega o peixe limpo, mas não foi cortado por nós, não é? E depois queremos-lo trabalhar e queremos inovar, mas não é possível porque o corte se calhar não foi o mais correto, porque pediram a carne cortada ao talho e a equipa não teve a oportunidade de treinar, ou vai dar a desculpa que aquilo não correu tão bem porque não estava cortado conforme queriam, porque se calhar a maior parte passa outra vez pela base da cozinha, não é? De eles não treinarem um corte de uma vaca, de desmanchar um porco, de cortarem um frango, de limparem vários tipos de peixe, não é? Portanto, na nossa cultura aprende-se 1 ou 2 peixes e esquecemos do resto dos peixes, não é? Houve peixes que os nossos jovens, estávamos a falar que eles preferem ir comer uma comida internacional. Eu tive muitos jovens a chegarem à minha beira e dizer: o meu sonho era provar uma trufa, o meu sonho era provar um cogumelo, uma trompeta da morte, uma colmeia. E já provaste ali os nossos estruturhos, os nossos míscaros, dali, irmos ali debaixo dos pinheiros, tu provares o que é o nosso produto? Não, mas não interessa, porque não tem nome. Não tem valor. Não tem valor. Para terminarmos, estamos mesmo... Pedro, um prato, fora o galo, que tu digas assim: este é o meu prato regional preferido. Tenho 2 que são parecidos e nada a ver: o arroz de rabulho e o arroz de pica no chão. Muito bem. António, um prato tradicional... Isso é uma decisão muito difícil. Muito difícil. Não, eu não te vou perguntar esta. Esta já estavas preparado. Um prato tradicional que te daria ou que te deu já dor de cabeça, ou te daria uma dor de cabeça, mas gostavas de trabalhar para desconstruir? No tradicional não encontro nada assim. Há coisas mais difíceis que outras. Aquelas em que eu mais tive dificuldade no início da carreira era com a lampreia, por exemplo. A lampreia era de facto tens de aprender a técnica de a limpar, de retirar a tripa com muito cuidado. Exige perícia e exige técnica mesmo e prática. Porque senão facilmente estragas o peixe e deitas 50 ou 60 euros para o lixo assim, em 30 segundos. E sem dúvida que foi um dos produtos que se calhar mais me custou no início, mas que hoje domino com muita facilidade porque treinei muito, pratiquei bastante, mas sem dúvida que de resto nunca tive grande dificuldade, já matei porcos. Atenção, eu sou defensor dos animais. Sim, mas temos que os comer também. Cordeiros, já matei galinhas, coelhos, etc. Já trabalhei realmente já tenho bastantes anos de experiência, feliz ou infelizmente, não sei ao certo o que é que se quer dizer, mas que já me deu para praticar muita coisa e se calhar a maior dificuldade foi mesmo aí. De resto nunca tive grandes dificuldades, felizmente. O Loureiro matou-me aqui a pergunta que eu te ia fazer, Paulo, que era: qual é o produto regional mais difícil de trabalhar para ti? Há vários, e eu posso mesmo dizer não que... Não me falas da lampreia. Não, eu posso dizer que o exemplo da lampreia é crucial, não é? É muito crucial, mas vou dar um exemplo muito fácil na nossa cultura, não é? Quando estamos a falar de um cabrito, de um borrego, do que estamos. A nossa cultura obriga-nos a tirar o budum por causa do sabor, mas há culturas que não o permitem, não é? Há países que nós sabemos que é impensável nós tirarmos, porque eles estão habituados àquele sabor intenso, mais agressivo, estridente, muito agressivo e que sejam difíceis de trabalhar. É claro que temos várias gerações, é quase impensável nós hoje em dia. Antigamente era fácil irmos a uma matança de porco, era fácil irmos ver algumas matanças para se aprender a fazer, não é?
E hoje em dia é muito difícil, quando estamos a falar nas proteções dos animais, que temos... Aí vamos para outra... Claro, nós trabalhar... Vamos ter que fechar. Mas sim, e por acaso é um tema engraçado para falarmos um dia desses, que é a questão dos animais e o que é que podemos ganhar e perder com Mas estas... rapidamente, a caça. Acho que se perdeu a nossa cultura, um bom arroz de tordos, de cordonizes, eu acho que é difícil de se fazer. Tenho o caso que deram ontem, que foram comer um arroz de pombos e não destriparam o pombo. Os pomos. Bom, os borrachinhos vinham completos, só faltava as penas, não é? Isso é que é economia circular do animal. Bom, vamos ter que ficar por aqui, a conversa iria para muito mais, já passamos um bocadinho o nosso tempo, já sabe, todas as sextas-feiras seguirá notícias do meio-dia aqui na Antena Minho, em 106.0, ou depois em podcast ou no YouTube da Field Travel Minho. O meu nome é Rafael Oliveira, vamos continuar aqui com o Mica, para a semana também vamos anunciar então os vencedores e o grande vencedor do Mica deste ano. Voltamos-nos a ver e ouvir na próxima semana.